que diz assim, Romanos 8, primeiro: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, aqui está ficando bem claro, né? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porém, tem uma observação, né? Que o versículo 2 fala, que para quem não anda segundo a carne, tudo que leva às paixões da carne são as coisas que nos levam para o pecado. Ou seja, se nós andarmos segundo Cristo Jesus, mas no Espírito, ou seja, nós estaremos salvos naquele grande dia e não existirá nenhuma condenação para nós. Mas, infelizmente, as pessoas estão vivendo, sendo amigos e companheiros do mundo, fazendo tudo aquilo que o mundo quer que eles façam, sendo facilmente influenciados por televisão, sendo por jornal, sendo por blogueiros, influencers, MCs, rappers, cantores. Tudo isso, eles estão sendo manipulados e influenciados para estarem cada vez mais no mundanismo, para estarem cada vez mais adentrando nos pecados do mundo. A própria palavra de Deus, ela fala que o mundo já está condenado. Esse mundo que nós conhecemos hoje, ele será totalmente destruído, para que venha o quê? A nova Jerusalém, que é a terra que o Senhor promete para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não há condenação alguma. Mas se você reparar, é uma mensagem bem explícita, uma mensagem bem forte e objetiva, que ele fala, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. As pessoas podem pegar só essa primeira parte e falar, pronto, eu aceitei Jesus, não estou condenado, posso fazer tudo aquilo que eu fazia antes, está errado. A palavra do Senhor vai falar no livro de Êxodo, quando Moisés vai lá confrontar Faraó e lança as 10 pragas do Egito, aquela coisa toda. No final, Faraó libera o povo. A Bíblia fala que saíram lá do Egito 500 mil homens. E aí eles saíram com ouro, prata, aquela coisa toda, assim, e com servos. Ou seja, saíram bem ricos de lá. Ela pode durar alguns dias essa viagem. Ela pode durar alguns dias a travessia entre o Egito até a terra de Canaã, que era a terra prometida. Ela pode durar alguns dias. Mas o povo foi tão desobediente, o povo foi tão murmurador, o povo foi tão idólatra, que uma caminhada que era para ser alguns dias, durou 40 anos. E desses 500 mil pessoas que saíram do Egito, apenas 2 pessoas entraram, que foi Josué e Calebe. Assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que a gente vai estar na eternidade com Cristo. Não é de qualquer maneira que a gente vai habitar na Nova Jerusalém. Não é de qualquer maneira que a gente vai estar ao lado do Rei dos Reis eternamente. Não é de qualquer maneira. Se a gente nos negar nós mesmos, a todo momento, e carregarmos a nossa cruz, não tem como a gente adentrar no reino de Deus. O próprio Jesus, ele fala que apertada e estreita é a porta que leva à salvação. E larga e aberta é a porta que leva à perdição. Muitas pessoas aí fora estão andando a passos largos para a perdição. Aí eu lhe pergunto, é Jesus que joga as pessoas para o inferno?
É Jesus que lança as pessoas no lago de fogo? Não é. A própria palavra de Deus fala que o lago de fogo, se não me engano, no livro de Apocalipse, o lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos. Não foi feito para nós. Foi feito para eles, para o nosso inimigo, para o nosso adversário. Não é para o ser humano adentrar. Não é para o ser humano estar vivendo ali. Não tem como, Deus sabe que não tem como, não tem cabimento o ser humano estar habitando naquele lugar. Mas as pessoas estão tão cegas, desobedientes, indo contra as coisas de Deus, indo contra a palavra de Deus, indo contra os estatutos, as leis de Deus, que elas estão caminhando a passos largos até o inferno, até o lago de fogo. O próprio Jesus pregando, ele fala lá no livro de Mateus, ele fala: se seu olho te fizer pecar, arranque-o. Se sua mão te faz pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus sem uma parte do que ir para o inferno inteiro. O próprio Jesus estava pregando isso para aquele povo. Mas aquele povo acho que não entendeu o porquê dessa forma. Não entendeu o porquê Jesus estava me ensinando de arrancar um olho, arrancar um braço. O que isso tem a ver? Devemos abandonar o nosso pecado. Devemos abandonar tudo aquilo que está nos distanciando do reino de Deus. Devemos abandonar tudo aquilo que está afastando Deus de nós. O livro de Isaías fala o seguinte: que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar, nem os ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas vossos pecados que faz divisão entre nós e Deus. Nós mesmos que fazemos essa divisão. Não é o Deus que se afasta de nós, é nós que acabamos espiritualmente nos afastando cada vez mais de Deus, e Deus fica parecendo cada vez mais distante de nós. E aí vai chegar uma fase que nós temos que remar tudo aquilo de novo para estarmos de novo em santidade com Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas se nós estivermos andando no Espírito, nós estivermos andando ali, fazendo a vontade de Deus, nós estivermos andando, fazendo as coisas que agradam a Deus, certamente essa passagem aqui é para nós. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Então, lá em Mateus, se não me engano, fala que Jesus se batizou. Quando Jesus se batizou, veio uma pomba branca sobre Jesus. E de lá veio uma voz: este é meu filho amado, a que eu tanto me compadeço. Glória a Deus. Este é meu filho amado, porque eu tanto me compadeço. Porque Jesus, ele era um homem que sempre buscou a Deus, um homem que sempre buscou fazer as coisas de Deus, ele sempre buscou estar na direção de Deus. Jesus, ele andava 100% em espírito. Jesus, ele jejuava. Jesus, ele orava. Jesus, ele pregava. Jesus fazia tudo o que era da vontade de Deus. E Jesus foi um homem que teve 100% de amor para com a humanidade. 100% de amor para com aqueles que dias, meses depois, iria matar ele. Queria falar: solta Barrabás e crucifica Jesus. E que no próprio ato da cruz, ele olha para o alto e fala: Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele foi 100% sem erro, 100% sem falha alguma. E o texto continua falando que: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Ou seja, Jesus, ele pagou o preço na cruz para perdão, remissão dos pecados. A morte de Jesus nos livrou de uma grande ira que está por vir. A morte de Jesus nos livrou de algo tremendo que está sobrevisto sobre a humanidade. O sacrifício de Jesus nos livrou de uma grande ira. Por isso que João Batista olhou para os fariseus e falou: raça de víboras, quem vocês acham
que vocês não irão enfrentar a ira futura. Por que vocês acham que vocês não vão enfrentar a ira futura? Ou seja, há uma ira sobre aqueles que não fazem a vontade de Deus. Há uma ira sobre aqueles que fazem com que tudo aquilo que não agrada a Deus. No livro de 1 Coríntios, do capítulo 6, do 9 ao 10, vai falar tudo aquilo que é a obra da carne, tudo aquilo que Deus não agrada, tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que Jesus não quer que nós venhamos praticar. E o engraçado é que era na igreja de Coríntios que Paulo estava pregando. E tudo isso que ele pregou no livro de Coríntios, 1 Coríntios, estava acontecendo. Estava tendo ali tudo aquilo. E ali ele foi lá e pregou para esse povo que aquilo ali não estava certo, porque aquilo ali não estava agradando a Deus. Que era o que? As obras da carne. Mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo, mesmo sabendo que tudo aquilo que eles faziam não agradavam a Deus, mas mesmo assim eles estavam sendo feitos lá dentro. Ok, a Bíblia vai falar: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os soberbos, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os turbadores herdarão o reino de Deus. O texto está bem claro. O texto está muito bem claro sobre quem vai herdar o reino de Deus e quem não vai herdar o reino de Deus. Fala aqui, nem os devassos, aqueles que se acham importantes, aqueles que se acham que é melhor que todo mundo, aqueles que acham que se não estiver ali, nada vai funcionar. Esses não vão herdar o reino de Deus. Nem os idólatras. Quando fala idolatria, não é somente adorar a outros deuses. Idolatria é qualquer coisa que você coloca acima de Deus. Qualquer coisa que para você aquilo ali é tudo, menos Deus, menos Jesus. Isso daqui é tudo para mim. Está errado. Idolatria. Isso daqui é tudo para mim. Está errado. Idolatria. E o povo de Israel, ele pecou muito nisso no passado. No Antigo Testamento todo, você vê que Jesus, ele usa os profetas para bater no povo, para exortar o povo por causa do pecado da idolatria. A idolatria era muito forte. Tanto é que quando Moisés desce do Monte Sinai, Deus fala para Moisés: desce, Moisés, depressa, porque o povo está se corrompendo. Ou seja, a humanidade, o ser humano, ele é suscetível à idolatria. Ele é muito fácil ser manipulado para adorar coisas falsas. Ele é muito fácil de ser manipulado. E naquela ocasião, a palavra do Senhor fala no livro de Êxodo que Arão e os outros saíram recolhendo brincos de ouro, colar de ouro, tudo que era ouro, derreteu, fundiu tudo ali e fez o que? Um bezerro de ouro. E falou que esse bezerro de ouro que livrou o povo de Faraó. Como é que pode? Então, é pecado. Tudo que você coloca acima de Deus é pecado. Você idolatrar sua mãe é pecado, seu pai é pecado, você idolatrar seu filho é pecado, você idolatrar, um time de futebol mais do que Deus é pecado, está errado. Não pode. Deus tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro de tudo, o centro de todas as coisas na sua vida. Mesmo que você perca amizades,
mesmo que você perca aquelas pessoas que você gosta, por amor a Cristo, Deus tem que ser tudo na sua vida. Glória a Deus. Antes de eu aceitar Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador, tinha muitas amizades de longas e longas datas. Até o dia que a missionária profetizou que Deus iria tirar minhas amizades. E até hoje, não falo com todas. Deus tirou. Mas não larguei Jesus para voltar minhas amizades. Não posso largar Jesus para voltar minhas amizades. Se eles quiserem chegar até mim, ok. Mas eu não tenho mais como eu chegar até eles. Ou seja, idolatria. A idolatria é um pecado que é muito perigoso. A idolatria é um pecado que o ser humano corre muitos riscos de cair nesse pecado, porque é uma coisa sutil demais para você ter o feeling entre se está certo ou se está errado. Se você está adorando mais o homem ou está adorando mais a Jesus. Se você está adorando mais aquilo que você tanto ama ou a Jesus. Aí a Bíblia vai falar, nem os adúlteros, aqueles que traem suas esposas, aquele que trai o próprio Cristo com outros deuses, tudo isso é traição. Adultério vem que traição. A esposa trai o marido trai a esposa. Traição. Deus não se agrada com isso. Nem os afeminados, nem os sodomitas. Ou seja, aquelas pessoas que têm o pecado da homossexualidade, que também é um pecado como qualquer outro pecado. Não é porque a pessoa é homossexual que a pessoa não pode conviver com Jesus. Não é porque a pessoa é homossexual que Jesus abandonou. Se essa pessoa se arrepender desse pecado, Jesus está de braços abertos a perdoar. Jesus está de braços abertos a se achegar para Ele. Mas basta ele se arrepender e deixar. Porque a Bíblia fala o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E é nesse quesito que muitos de nós, como igreja, temos falhado. Por quê? Porque queremos ser juízes. Nós queremos ser juízes, queremos condenar, queremos botar o dedo no rosto da pessoa e falar, você vai para o inferno. Nós queremos julgar, apontar o dedo e condenar. Mas não temos a capacidade de chegar para um homossexual na rua, meu irmão, Jesus lhe ama, mas Jesus quer que você abandone esse pecado, porque esse pecado vai te levar para o inferno. Mas se você largar esse pecado, Jesus está disposto a lhe perdoar. Jesus não constituiu nenhum juiz na terra. O único que pode julgar é Jesus. O único que vai condenar é Jesus. Não temos essa lição, não temos esse dever de condenar absolutamente ninguém. Podemos julgar, entre aspas. A Bíblia fala o quê? Julgar segundo a verdade, a justiça da palavra. Julgar segundo a reta justiça. Aquilo ali que aquela pessoa fez, segundo perante a Bíblia, está errado. Não pode, vou lá julgar, vou lá falar com ele. Eu julguei isso errado dele. Eu vou lá conversar com fulano. Fulano fez isso. Na Bíblia está escrito que é assim, assim, assim. Julguei aqui, tive meu julgamento e vi que ele está errado. Vou lá falar com ele. Mas nós não temos autoridade nenhuma de condenar uma outra pessoa para o inferno. Porque se eles se arrependerem, estão perdoados. Ainda há esperança. Ainda há esperança. E a Bíblia continua falando. Nem os ladrões e nem os avarentos. Aqueles que gostam de tirar o que é dos outros. Aqueles que gostam de trapacear os outros em troca de dinheiro. Aquelas pessoas que pensam mais no dinheiro do que ajudar o seu próximo. O amor da pessoa está no dinheiro. O amor da pessoa está na riqueza. O amor da pessoa está no tesouro. Ladrões, avarentos. É por isso que nos dias de hoje nós temos visto tantos políticos corruptos, cheios de avareza,
tirando dinheiro que era para ir para o SUS, chega no caminho, desvia um daqui, um dali, acabou o dinheiro. Dinheiro que era para os aposentados durante 5 anos ou 10 anos, tirava 20, 30, 50 de um, 50 de outro. Quando foi ver, o escândalo, o rombo milionário, bilionário que ficou nos cofres públicos. Pessoas, políticos que ganham 20 mil por mês, 40 mil por mês, há necessidade de tirar de quem precisa. Há necessidade de tirar da pessoa que é necessitada, roubando o povo, fazendo com que o povo ficasse mais escasso, fazendo com que o povo ficasse cada vez mais enterrado e aprofundado na pobreza, num país que nós temos que é extremamente pobre. Será que eles não podiam reduzir seus salários e tentar colocar esse país para frente para ajudar todo mundo? A avareza, homens avarentos. E aí, trazendo para outra visão de nós em sociedade, ladrões, pessoas que estão aí constantemente nas ruas para roubar as pessoas, colocam uma arma para querer assaltar um celular. Você trabalha tantos e tantos meses para você comprar um celular, para você perder minutos. Você trabalha tantos e tantos meses para conseguir um carro, você perde minutos. Você trabalha tanto e tanto tempo para conseguir um bem em cerca de minutos, você pode perder. Deus não estava se agradando nada disso, e Deus não se agrada até os dias de hoje com isso, porque Ele não pode ser contra a palavra dEle. Mas como eu falei, se arrepender, tem perdão. Se arrepender, tem salvação. Mas isso vem de quê? De um arrependimento sincero, de um arrependimento verdadeiro. Não é apenas falar que eu aceitei Jesus, me batizei e não mudar de vida. Porque a própria Bíblia fala que quem é nascido em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É coisa nova. Nós temos que ser pessoas novas. Tudo aquilo que a gente fazia no passado acabou. A partir do momento que você se batizou, uma nova história está sendo escrita para você. Uma nova história está sendo escrita para nós. Diz o Senhor esta noite. O Senhor está escrevendo uma nova história para nós nesta noite. E aí a palavra do Senhor continua falando. Nem os bêbados, nem os maldizentes, aqueles que gostam de se embriagar, aqueles que gostam de perder o controle de si, tudo que você perde sua consciência, as pessoas estão fazendo hoje em dia. Vai para a festa, enche a cara, chega em casa, briga com a esposa, briga com o filho, quer bater na esposa, quer bater no filho, quer bater no vizinho, alguns querem bater até na mãe, perdendo o controle de si mesmo. E tem os maldizentes, aqueles que gostam de falar mal dos outros, desejar o mal para os outros. Tem um mandamento que fala que nós não devemos nem caluniar o nosso irmão. Mandamento. Imagine maldizer dele. Imagine falar coisas ruins dele para outra pessoa. Deus vai cobrar dessas pessoas. Se não houver arrependimento, Deus vai cobrar dessas pessoas. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, tudo isso aqui está incluído no pacote, que são as obras da carne. Tudo aquilo que Deus não agrada. Tudo aquilo que Jesus ele abomina. Tudo aquilo que Jesus não quer que nós venhamos praticar. Mas ele fala bem claro no seu versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Deus mandou Jesus para nos livrar
do pecado da carne. Aquilo que a lei não podia fazer, Jesus está fazendo através do quê? Do próprio pecado da carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí é o apóstolo Paulo falando, para nós que não andamos segundo a nossa carne, mas sim segundo o nosso Espírito. O que é andar no Espírito? Fazer tudo aquilo que agrada ao coração de Deus. Andar em amor, ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Andar em amor, harmonia, comunhão com o nosso próximo, ter piedade, misericórdia com o nosso próximo. Está faltando muito no nosso meio. Eu vejo muitos relatos das pessoas na internet que falam como a igreja magoou, como membros da igreja machucou, líderes, pastores, obreiros, machucaram essas pessoas. Isso é falta de amor. Isso é falta de misericórdia. Isso é falta de compaixão para o seu próximo. E muitas pessoas estão saindo da igreja por causa disso, procurando outras religiões. Certo que a pessoa está errada em largar Jesus. Nós não devemos largar Jesus em hipótese alguma. Mas o nosso lado humano, o nosso lado físico aqui, das igrejas de hoje em dia, tem machucado, tem abatido muitas pessoas por causa de besteiras, picuinhas, disse-me-disse, por causa de título, de rótulos, perseguindo o seu próximo. Para que o que tem a ver você perseguir a outra pessoa? Deixa a pessoa buscar Jesus lá. Se a pessoa tem um dom de louvar, deixa a pessoa louvar, deixa a pessoa pregar, mas não. A pessoa chega, não, eu sou o melhor pregador e que tem que pregar é só eu. Ah, fulano está pregando bem, todo mundo está gostando da pregação dele, eu vou derrubar ele para só eu ficar aqui. Vou perseguir ele até ele sair dessa igreja, porque só eu que tenho que pregar. Aí eu quero ver quando chegar o anticristo, que o anticristo botar lá no YouTube e pegar ele e falar, você pregando aqui, isso aqui não é você? E aí você vai negar Jesus? Eu quero ver se vai negar ou vai manter. Porque esse dia há de chegar. E aí é o momento que a gente tem que estar firmado em Jesus. Então, as pessoas estão perseguindo outras pessoas por besteira, por status, por egoísmo. Isso é falta de amor. Olha que o livro de Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 16 em diante, vai falar. Olha que Paulo fala para a igreja de Gálatas. Digo, porém, andei em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando bem claro, olha, há uma briga entre sua carne e seu espírito. Se você andar no seu espírito vai confrontar a carne, mas a carne ela não vai ficar aguardando ser derrotada. A sua carne ela vai lutar para vencer o seu espírito. E aí nós não devemos alimentar o que vem na nossa carne e na nossa mente, porque toda a batalha que está entre a carne e o nosso espírito, ela se concentra toda na nossa mente, porque a nossa mente é quem dá os comandos do que você fazer e do que você não fazer. Se você vai esticar o braço, você vai esticar o outro, e tudo isso vem do quê? Do nosso cérebro, que desce do nosso corpo e dando os comandos. E nesse de dar os comandos, o cérebro vai obedecer quem estiver no controle. Quem está no controle das nossas vidas? É a nossa carne ou o nosso espírito? E Jesus está perguntando para nós nesta noite, a nossa carne que está no comando ou o nosso espírito?
Imagine que você é um navio e o seu cérebro, a sua mente é o timão. O timão quer dar o controle. Você vira o timão para a direita, ele vai para a direita. Vira para a esquerda, ele vai para a esquerda. Aí chega um capitão mau, ruim, e assume o timão. Aí ele vai controlar o seu corpo. Se esse capitão ruim virar para a esquerda, você vai para a esquerda. Se o capitão ruim virar para a direita, você vai para a direita. E assim vai. Mas se chegar o capitão bom, ele vai deixar você ir reto, você vai reto. Mesmo que tenha alguns tropeços, algumas coisas que venham te fazer querer te destruir, ele vai te guiar para você se desviar dos perigos, te desviar das pedras que fazem você tropeçar. Assim é Jesus. Jesus ele vai te direcionar juntamente com o Espírito Santo para você se desviar das pedras que querem fazer você cair, das pedras que querem fazer você tropeçar. E aí o apóstolo Paulo ele continua falando no versículo 18 de Gálatas: mas que sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha que coisa maravilhosa. Está guiado no Espírito, não está sobre a lei. A lei acabou, entre aspas, porque o próprio Jesus fala que ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumpri-las. Ou seja, a lei que Jesus fala da condenação que há de vir, se você andar no Espírito, você não estará condenado juntamente com o mundo, porque você andou no Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Repare que, tanto em 1 Coríntios, do capítulo 6, do 9 até o 10, como Gálatas, fala tudo aquilo que é andar na obra da carne. Só que Paulo ele vai além, mostra muito mais coisas ainda. Algumas coisas são destrinchadas, ele meio que destrincha mais para que o povo entender, porque prostituição e idolatria pode ser basicamente coisas parecidas, pode não ser iguais, mas pode ser parecidas. No Antigo Testamento, os profetas falaram que o povo estava se prostituindo com outros deuses, mas fala também das pessoas que se prostituíam por dinheiro, para ganhar dinheiro. Por isso que tem aquela passagem no livro de Amós, né, que as pessoas falam que é simbólico, que Amós teve que se casar com 2 prostitutas. Ou seja, algo simbólico, algo que Jesus quer usar como referência para a idolatria. E aí o apóstolo Paulo ele traz com mais riqueza de detalhes todas essas coisas que ele fala da idolatria, ele fala da prostituição, ele fala da impureza, lascívia, toda a maldade que está no coração do homem, ele expõe. Toda a maldade que está no coração do homem, ele coloca para que o povo venha a entender o porquê você tem que abdicar, as coisas que tem que ser abdicadas, porque sem essas coisas, sem a gente abdicar essas coisas, não tem como a gente adentrar no reino de Deus. Glória a Deus. E ele fala bem claro, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutinarias e coisas semelhantes a essa. Ou seja, tudo aquilo que vier se derivar dessas coisas é pecado. Tudo que vem aparecer que alguma dessas coisas você está pecando. Por exemplo, você pega uma situação
que pode ser parecido com a prostituição. Não sei, vamos lá, vamos dizer que a pessoa está se prostituindo com outros deuses. Não com outras pessoas, mas com outros deuses. Aí a pessoa está com prostituição, porque está adorando outros deuses, está servindo a outros deuses, está entregando o corpo dela para outros deuses. Assim também como na idolatria. Só que a idolatria ela vai um pouco mais abrangente, porque pode abranger muitas e muitas situações. Mas ele fala também das coisas que ele fala aqui sobre a impureza, maldade, maquinando o mal para com o próximo. Tudo que está na nossa mente quer fazer. Tudo de ruim que vem na nossa mente quer praticar. A lascívia, dando com roupas que não são adequadas para uma pessoa cristã evangélica usar. Tanto homem quanto mulher, que está fazendo as pessoas pecarem, sensualizando demais nas ruas, tanto homem quanto uma mulher. Então o apóstolo Paulo ele abrange muitas coisas. E depois ele fala com lascívias, emulações, a ira, a pessoa se irar, fica revoltada, e briga, e discute, e que todo mundo está contra ela, e que tem que fazer, e que tem que acontecer. É o que? Uma pessoa irada. Glória a Deus. Uma pessoa revoltada. Eu tenho um colega de trabalho mesmo, que eu, essa noite eu tinha um sonho com ele. Ele é uma pessoa que é um pouco com pavio curto. E diversas vezes ele discute no metrô, discute no ônibus, discute na rua. E essa noite eu sonhei que ele estava no ponto de ônibus, sonhei claro. E aí, sonhei com a roupa que ele estava com uma camiseta azul que ele tem. Até a marca da camisa eu sei, é da Riz. Uma camiseta azul da Riz e uma bermuda e com a mochila do lado, no ponto de ônibus, esperando o ônibus. E aí ele passa uma pessoa de carro, ele discute com essa pessoa no carro, e essa pessoa no carro tira uma arma e começa a atirar nele. Ou seja, ira. Pessoas estão iradas hoje em dia. E aí eu falei com minha chefa para conversar com ele sobre isso e tal, para ele se alertar. Porque a gente não pode ficar irado hoje em dia. A Bíblia fala o quê? Ireis, mas não pequeis. Nós não devemos pecar. Não devemos deixar a ira desaflorar em cima da outra pessoa. Guardar nossa ira, nos conter. Porque o Espírito Santo de Deus nos deu domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Eu vou chegar nessa parte também. Pelejas, dissensões, heresias. Falar coisas que não estão na Bíblia. Falar coisas que não são bíblicas para o povo, ensinando o povo coisas erradas. Coisas que não condiz com as coisas da Bíblia. Invejas. Pessoa que tem inveja do seu próximo. Inveja das conquistas que o próximo tem. Homicídios. Pessoas que gostam de tirar a vida dos outros. Tem uma passagem na Bíblia que fala que coisas que Deus abomina. Aí tem lá um versículo que fala que Deus abomina que derrama sangue inocente. Deus abomina, detesta. Todos eles vão pagar um preço, se não se arrependerem. Bebedice, glutinarias, olha aí. Até se você comer demais, a gula pode lhe causar pecado. Você vê como é difícil servir a Deus. É por esforço. É negando a si todos os dias. É você carregando a sua cruz todo santo dia. Eu trabalho em atendimento. Trabalho com público. Então são 5 dias na semana que eu tenho que 6 dias na semana que eu tenho que me controlar todo santo dia. Todo santo dia eu tenho que manter a calma, tenho que manter o controle. Mas tem vezes que eu explodo, tem vezes que não tem como.
tem como. Aí eu falo, meu Deus, me perdoe, Senhor Jesus. Mas está errado, não pode. Tem que controlar. Nós temos que controlar. Temos que controlar o nosso eu. Aí ele continua falando, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Ou seja, pessoas que fazem tudo isso não vão herdar o reino de Deus. Não tem conversa, não tem desculpa, porque a oportunidade Jesus está dando à humanidade. A oportunidade Jesus tem dado a essas pessoas, mas as pessoas não querem seguir a Deus, não querem seguir a Jesus. Aí eu ouvi um vídeo de um pastor no podcast, ele falando, as pessoas não querem mais pregar na favela porque tem medo de facção A, facção B. Eu paro e penso, como é que eu vou lá pregar para esses caras que a vida que estão levando vai levar eles à morte, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus pode restaurar, salvar, se eles não querem largar? Eu vou fazer o quê? Cabe eu pregar para pessoas que querem realmente ter algo com Cristo. Ver pessoas que querem realmente se negar e se entregar a Cristo. Tem muitos vídeos de pessoas que eram do crime, pessoas perigosas, que se converteu e Deus usa grandemente. Tem um pastor chamado Juliano Flagra, que ele era do crime lá de São Paulo, e ele se converteu dentro da cadeia, dentro da prisão, e ele começava a pregar para os presos. E até hoje, ele continua pregando Brasil afora, porque ele quis aceitar Jesus, ele quis seguir a Jesus Cristo. Jesus é bom demais para eu empurrar a goela abaixo de uma pessoa que não quer. Jesus é precioso demais para empurrar na garganta, você vai aceitar Jesus. Não posso fazer isso. A própria palavra fala que não é por força nem por violência. Não é do jeito que eu quero. Eu posso pregar e tal, mas se eles não querem dar ouvido, não posso fazer, não podemos fazer nada, porque quem converte não é o homem, não sou eu que vou converter ele. Não é nós que vamos converter as pessoas. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça e do pecado. Mas se a pessoa não quer ouvir nem o Espírito Santo, vai dar ouvidos a mim? Não vai. Então, é algo muito complicado, é muito delicado. Devemos pregar para essas pessoas, sim. Devemos fazer a obra, sim. Mas nós não podemos botar a mão onde a gente não pode alcançar, porque não é trabalho nosso. O impossível é com Jesus. Fazemos o possível. Evangelizamos, falamos de Jesus e tal. Fazemos o que dá para a gente fazer. Lá no trabalho mesmo, tem muitas galerias. E aí 2 colegas lá, né? 2 lojistas lá brigou. Amigo de muitos anos brigou, né? Aí um deu uma cabeçada no outro e tal. Aí todo dia de manhã, todo dia não, quase toda manhã, ele vai lá na loja conversar com a gente, né? Aí eu fico pegando no pé dele. Fala, vem cá, rapaz, você já foi lá pedir perdão, rapaz? Ele me bateu, ainda eu que tenho que pedir perdão. Eu falei, o que tem? Mataram Jesus, Jesus não fez nada, e Jesus perdoou o povo, você não pode perdoar ele. Aí ele não aceita, mas todo dia falo isso. Minha maneira de evangelizar, mas estou falando de Cristo ali e tal, mesmo que ele leve na brincadeira, mesmo que eu leve num lado mais descontraído, mais leve, mas a palavra está sendo plantada. A planta está sendo regada. Né? Como diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia ele pode chegar e pedir perdão e voltar àquela amizade de antes. Mas não cabe a mim de ir pegar ele à força, bora meu irmão, vai pedir desculpa, não cabe a mim. Aí é uma decisão que ele tem que tomar.
E aí o apóstolo Paulo continua falando, e agora ele fala as coisas que nós devemos ter, que nós devemos fazer para adentrar no reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, que ele fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscência. Vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aí ele dá o relato dos frutos do Espírito. Você tem que ser uma pessoa boa, longânima. Longanimidade é você tardio em se irar, tardio em se revoltar. Você é tardio, você não é uma pessoa que explode rápido. Você é longânimo. Você vai ali, não, rapaz, veja bem, assim, vamos fazer assim, assado, não sei o quê. Você tarda de se explodir. Você tarda de deixar o pecado adentrar. Você não deixa, você está sempre ali lutando para afastar todo o pecado. Você tem que ter fé, tem que ter bondade, benignidade, temperança, mansidão. Tem que ser manso. Temos que ser manso. No livro de Êxodo fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Não houve homem mais manso do que Moisés. Temos que ser mansos, porque é um fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo ele fala que contra essas coisas não há lei. Jesus vai chegar naquele grande dia, vai pegar o livro da vida, seu nome vai estar lá. Vai pegar os livros, seu nome vai estar lá, porque você teve os frutos do Espírito. Você foi longânimo, você teve gozo, teve alegria, teve bondade, teve benignidade, temperança, mansidão, você teve fé. Todos esses frutos você teve na sua vida. E quando chegar naquele grande dia, você está fora da lei. A lei não vai lhe alcançar, porque você guardou os mandamentos, você buscou ter os frutos. Então, a lei não vai se cumprir sobre você, vai se cumprir contra os outros que não fizeram, seja ímpio ou seja cristão. Deus vai julgar a todos. Então, aqueles que não tiveram o fruto do Espírito, infelizmente, não tem como adentrar no reino de Deus. É por isso que Jesus fala que a árvore que não dá fruto é cortado e jogado no fogo para queimar eternamente. Por isso que Jesus fala da parábola do joio e do trigo, que um homem plantou em boa terra, mas os homens adormeceram. Veio o inimigo e jogou a semente dele. E aí os dois foram crescendo junto. E aí o joio e o trigo foram crescendo junto. E aí os discípulos falam: Senhor, por que não pega e arranca o joio? Aí Jesus fala: não, deixe crescer junto. Deixe crescer junto. Porque na grande dia os ceifeiros irão buscar o trigo. E o joio irei queimá-los. E o trigo será lançado no celeiro do Senhor. Por que o joio e o trigo? Porque o joio e o trigo são duas plantações parecidas, idênticas praticamente. São idênticas. Só que o joio, quando você abre e poca as bolinhas dele, não dá nada. Não tem nada. Já o trigo, quando você estoura, tem as sementinhas, ou seja, são os frutos. Então temos que ter esses frutos em nós. Temos que nos encher cada vez mais do fruto do Espírito Santo.
temos que ter cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, para que Ele venha nos encher cada vez mais dos frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito, para que nós venhamos fazer se cumprir o que foi lido nesta noite, em Romanos 8:1, para que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito Santo de Deus. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade. Vamos dar a bênção apostólica.